Olá, mulher com palavra, geração com palavra, família com palavra. Hoje eu quero falar com vocês sobre regressão, regredir. Não, nós não somos daqueles que vão viver uma regressão, que vão regredir. Regressão nesse sentido de ficar voltando para trás, de regredir. Amados, a palavra do Senhor, ela sempre manda a gente avançar. Lógico que nós temos que voltar para trás para, entender algumas coisas, compreender algumas coisas, mas não ficar apegado ao que passou, não ficar apegado a traumas que passou, sentimentos que passou. A Bíblia sempre é uma Bíblia que fala avante, avante, avante. E às vezes a gente valoriza mais o que passou do que o avante. Às vezes a gente valoriza mais as dores passadas do que o avançar. Então eu quero ler uma palavra com você muito clara sobre isso, que está lá em Hebreus, no capítulo 10, do versículo 32 ao versículo 39, que diz assim: lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Nós não somos, repete comigo, nós não somos os que retrocedem e são destruídos. Nós somos dos que perseveram e serão salvos. O que o autor de Hebreus está dizendo aqui? Ele está falando assim, ó, lembra do dia que vocês foram iluminados, no dia que vocês aceitaram Jesus e a vida de vocês foi transformada. Sabe, lembra desse dia que vocês foram despertados para viver uma nova vida em Cristo, onde as coisas que passaram em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ele fala assim, lembra que vocês não se importavam quando seus bens eram confiscados, porque vocês têm coisa maior, riquezas eternas, riquezas permanentes. Aí o autor de Hebreus fala assim, lembra que vocês foram injustiçados, que vocês foram rejeitados, que vocês foram maltratados, mas vocês aguentavam. Lá naquele tempo, vocês aguentavam isso. Quando vocês foram iluminados, vocês aguentavam a perseguição, vocês aguentavam a rejeição, vocês aguentavam o sofrimento. E aí o autor fala assim, e quantas vezes vocês foram solidários com os que foram rejeitados? Quantas vezes foram vocês que foram solidários com os que foram injustiçados, com os que foram abandonados? Aí o autor de Hebreu fala, ele começa o versículo 32 falando assim, ó, lembre-se disso, gente, a nossa cabeça, a nossa mente precisa ser renovada, porque a gente fica só lembrando, ai, como me trataram, olha gente, eu sei que existem traumas espirituais, traumas emocionais, traumas físicos, e que a palavra tem cura e restauração para todos eles. O que não pode é a gente ficar andando de bengala, usando traumas passados para não viver a palavra que o Senhor tem declarado sobre nós. Ele fala assim, ó, lembre-se disso, lembre-se do dia que vocês foram iluminados e foram revestidos de poder. Tem crente que envergonha o evangelho do Senhor, porque isso demonstra fraqueza. Não tô falando de fraqueza da alma, tô falando de fraqueza espiritual. Tudo reclama, não consigo orar, não consigo ler a Bíblia, não consigo. Que Deus que você serve? Eu sirvo um Deus que é grande. Um Deus que fala que é para mim me lembrar do dia que eu fui iluminada, para eu não ficar regredindo e voltando às práticas antigas. Já viu que tem cristão e às vezes eu e você, a gente vence algumas coisas na nossa vida e porque a gente vai
lembrando, e porque a gente vai voltando para hábitos antigos, pecados começam a voltar na nossa vida. Deus está falando assim, ó, por favor, perseverem, avancem, não voltem a práticas antigas, para de ficar regredindo, porque a Bíblia fala, nós não somos os que retrocedem, porque os que retrocedem, eles vão ser destruídos. Amado, você está amarrado ao que passou? A sofrimentos, sabe, a coisas que passaram, você vai perder a tua fé, você vai perder a tua esperança. E aí a Bíblia fala que você vai ser destruído. Ah, mas e aí em nome de Jesus, você que está ouvindo essa palavra do Senhor, a palavra do Senhor, eu não falei nada da minha boca, está na Bíblia. Nós não somos os que retrocedem em nome de Jesus, nós somos os que avançam. E lá em Filipenses 3, no versículo 12 em diante, diz assim, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou já tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus Cristo. Nós somos alcançados por Jesus, não para ficar retrocedendo. Nós somos alcançados por Jesus, não para ficar voltando para trás. Nós somos alcançados por Jesus para avançarmos, para alcançarmos. Nós somos alcançados para alcançar. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão de mim, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamamento celestial em Deus, Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas desta forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Tão somente vivemos de acordo com o que já alcançamos. Oh, aleluia, que palavra! Eu amo a Bíblia, que palavra libertadora. Paulo está falando assim, olha gente, eu me esqueço. Ele não está falando que ele esqueceu, eu tive uma amnésia. Nossa, o que foi mesmo que eu vivi? Ele está falando assim, ó, eu não me apego ao passado. Gente, pensa Paulo. Paulo era um perseguidor da igreja. Paulo matou cristãos. Paulo viu Estevão sendo morto e falou, apedreja ele mesmo. Imagina se Paulo ficasse apegado a tudo que ele viveu lá atrás, tanto das coisas que ele fez, quanto das coisas que ele consentiu, se ele ficasse apegado com as coisas que fizeram com ele, se ele ficasse apegado aos ensinamentos errados que ele recebeu, muito legalismo. Paulo está falando assim, ó, eu esqueço, ou seja, assim, meu Deus, Deus é maior, a palavra é maior. Eu fui alcançado pelo Senhor, é isso que Paulo está falando. Eu fui alcançado para alcançar, para avançar. Então eu vou deixar para trás, porque se eu ficar, meu Deus, como que eu pude ter consentido da morte de Estevão? Meu Deus, quantos cristãos eu matei? Como é que eu deixei essa lei cega me cegar? Paulo não ia avançar. E ele não ia ser usado pelo Senhor da forma que ele foi. Ele está falando assim, ó, da forma que eu fui alcançado, eu vou alcançar, eu vou prosseguir para o alvo, eu vou caminhar. Eu não sou dos que retrocedem para a destruição, eu sou dos que avançam para a vida, para a salvação. E aí Paulo fala assim, ó, eu não alcancei a perfeição. Paulo, ninguém é perfeito. Perfeição na Bíblia significa maturidade. Ele fala assim, Deus, eu estou buscando maturidade espiritual. Eu tô avançando para isso. E aí ele fala assim, eu acho tão interessante no versículo 15. Todos os nós que já alcançamos maturidade, devemos ver as coisas desta forma. Pessoas maduras veem as coisas desta forma. Pessoas maduras não ficam apegadas às coisas que se passaram. Pessoas maduras avançam, crescem. Já viu fruta madura? Fruta madura não fica mirrada, azeda. Fruta madura cresce para alimentar outras pessoas. Você é um fruto maduro? Ou você é aquele frutinho mirrado que tá lá no pé, mas tá mirrado, não cresce, não desenvolve, é azedo, amargo, angustiado? Ou você é a fruta madura que vai crescendo, vai ficando doce, vai tendo características e qualidade que a pessoa olha para você e fala, eu quero comer desse fruto, eu quero comer dessa árvore. Pessoas maduras são assim. E aí Paulo fala assim, se você pensa de um modo diferente, olha que tremendo que Paulo fala. Paulo não vai ficar perdendo tempo. Não, gente, não é assim. A palavra não precisa ser justificada, ela é a própria justiça. Aí Paulo fala assim, ó, se você pensa diferente, que o próprio Deus te esclareça.
Oh, aleluia! Porque às vezes a gente perde tempo com pessoas que não querem ter entendimento. E Paulo está falando, filho, é assim. Nós temos que avançar, não ficar regredindo, não ficar retrocedendo, não ficar preso a coisas passadas. Pessoas maduras crescem, avançam. Agora, se você não entende isso, Paulo está falando, a Bíblia está falando. Se você não entende isso, olha o que ele diz. Que o próprio Deus esclareça. Versículo 16. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Eu tenho essa frase no status do meu WhatsApp. Alcançamos na medida que buscamos. Que você viva de acordo com o que você tem alcançado. E que em nome de Jesus, nem eu e nem você sejamos os que retrocedem. Amém?